Pessoal, agora a gente precisa bater um papo sobre um tema importantíssimo que é frete. Por que é tão difícil calcular o preço justo? Por que o mercado não paga o que se deve? Estão até tentando legislar, mas não deu muito certo, né? O piso mínimo do frete, por que ele não é suficiente? Trago para esclarecer esses assuntos para a gente José Augusto Dantas, do Lucrei no Frete, talvez seja a maior autoridade do Brasil sobre o assunto, sobre precificação de um frete. Então, Dantas, diz para mim, conta para gente, na verdade, frete não é custo mais margem de lucro? Por que não é tão difícil praticar isso? Então, Gustavo, no meu entender, qualquer negócio que você faça, você parte do custo total que você tem para prestar o serviço ou para fabricar determinado produto, coloca uma margem suficiente que ela seja capaz de cobrir as despesas e dar lucro, e aí sim você coloca o preço de venda, né? No Brasil, nunca se fez isso. Por quê? Porque, na verdade, quem oferece o preço não é quem disponibiliza o serviço. Quem dá o preço é quem compra o serviço. Seria mais ou menos, no meu entender, a mesma coisa de que você entrar numa pizzaria, olhar o cardápio, falar, eu quero uma pizza de marguerita e eu vou pagar R$ 10. É exatamente isso que acontece. Independente de quanto custa, independente da formação do custo total daquela pizza, se oferece os R$ 10 e a pessoa que está vendendo a pizza ele é obrigado a aceitar isso aí, porque ou ele aceita isso ou ele não vende pizza. É mais ou menos isso que acontece hoje no Brasil, né? E eu acho que esse é um grande problema e é um grande engano que acontece. Por quê? Porque, primeiro, hoje não existe, Gustavo, poucas transportadoras hoje têm preparo suficiente para saber quanto custa realmente a prestação do serviço de determinado trecho para que ele possa oferecer para o cliente com uma margem de lucro suficiente. Bom, existem duas grandezas diferentes de custo, né? Existem os custos fixos e existem os custos variáveis. Como é que eu sei o que é uma coisa e o que é outra? Quando você para um caminhão e os custos continuam acontecendo, esses aí são custos fixos. Quando você para o caminhão e para de existir determinados custos, esses custos que deixam de existir são custos variáveis. Então vamos tentar entender um pouquinho mais como é que funciona isso. Por exemplo, se eu venho com um caminhão e eu paro o caminhão para poder fazer uma manutenção durante 15 dias, eu vou ter custo de óleo diesel? Não. Então esse custo é variável. Eu vou ter custo, por exemplo, de salário do motorista, se eu tenho um motorista com carteira registrada, sim, eu continuo tendo esse custo. Isso aí, então, é custo fixo. É dessa maneira que nós temos que entender. Então, existe a grandeza de custo fixo e a grandeza de custo variável. E dentro desses custos, existem os custos que formam a grandeza total. Então, por exemplo, custo fixo, salário e encargo de motorista, remuneração pelo capital. Por quê? Porque o prestador de serviço ele precisa ter uma remuneração, porque se esse capital tivesse aplicado no mercado financeiro, ele estaria recebendo isso aí como juros. Ele precisa de reposição do veículo. Mas por que ele precisa? Porque ele precisa se programar para que ele reponha esse veículo. Esses são alguns dos custos fixos. E depois existem os custos variáveis. Então, por exemplo, cada vez que ele roda, ele gasta pneu, ele precisa cobrar o pneu que ele gastou. Ele custa óleo diesel, lubrificantes. Então, é outra grandeza que são os custos variáveis, entendeu? Então, Gustavo, em maio de 2018, quando foi criado o piso mínimo, por uma coincidência, eu estava numa live exatamente no dia foi quando anunciaram o piso mínimo. E eles ainda me perguntaram, eu falei, não vai dar certo. Mas por que não vai dar certo? Não vai dar certo por uma razão muito simples. Quando você tabela um determinado produto ou serviço e você determina que preço que vai estar, vai contra a lei universal de oferta e demanda. Se você pensar hoje no Brasil, quais são os preços que são tabelados, eu pensei que eu consigo me lembrar de preço tabelado somente cigarro.
Nem remédio não tem preço tabelado. Por quê? Porque o remédio existe um negócio que chama-se PMVC, preço máximo de venda ao consumidor. Só que abaixo desse preço, o cara pode vender por quanto ele quiser. Eu tive um exemplo muito fácil de entender agora, esse final de semana. Eu saí daqui de Barueri, fui até a Saúde, que não é um bairro muito próximo de Barueri, é distante, exatamente por causa disso. Porque a tabela do medicamento que eu precisava é de R$ 38 um quebrado. Eles vendem lá por 11. Eu precisava de 6 caixas, então isso faz toda a diferença. E um outro problema que é um empecilho grande é o seguinte: você imagina o seguinte, quando eu tenho um preço mínimo de frete, eu não falo em preço mínimo, eu falo em preço tabelado, ninguém vai pagar mais. Olha, o preço mínimo do cigarro é R$ 14, não, mas eu quero pagar 25. Você já viu isso aí na sua vida? Não, não existe. Não existe. Quando muito, o transportador ele vai receber o piso mínimo. E aí eu pergunto, como é que ele pode receber o piso mínimo e repassar esse frete para um autônomo pelo mesmo valor? Vamos pensar o seguinte, Gustavo. Ele fecha um preço e ele recebe esse preço como piso mínimo, R$ 12.500. Ele pode pegar esses R$ 12.500 e repassar para o caminhoneiro autônomo. Ele, como transportador, ele emite o CTE, ele assume os impostos, ele assume seguro, ele assume gris, ele assume os impostos que estão contidos nesse CTE, e ele passa o mesmo preço para o caminhoneiro autônomo? Não, ele vai ter que tirar uma série de coisas para repassar para o caminhoneiro autônomo. Então, não existe viabilidade. Eu sempre defendi, Gustavo, o seguinte: o que precisa é ter algo que seja universal. O que é universal? O custo. O custo é universal. Pode existir diferença. Quando nós pegamos um conjunto de 6 eixos, por exemplo, uma carreta LS com cavalo trucado e uma carreta de 3 eixos sem 6 passados, nós temos um custo para essa configuração de veículo cobrir uma determinada distância. Esse custo ele pode alterar um pouco para mais, um pouco para menos, dependendo do ano do veículo que nós estamos falando, dependendo do modo que esse motorista dirige, mas a diferença é pequena, talvez um pouco a mais, um pouco para menos. Mas quando você tem uma base para você partir do preço de custo, suposto preço de custo, que pode variar um pouco para mais, um pouco para menos, talvez alguma coisa em torno de 5% a mais, 5% a menos, eu consigo colocar um negócio chamado margem. E eu consigo, por exemplo, quando eu tenho 5 cargas para 50 caminhões, eu trabalho com uma margem menor. Quando eu tenho 50 cargas para 5 caminhões, eu trabalho com uma margem maior. Como manda o mercado funciona assim, Gustavo. Então, eu estava vendo agora, eu não vou nem falar em que emissora, mas eu estava vendo agora e nem vou falar de quem, mas eu estava ouvindo uma das reivindicações de um dos líderes aí dos caminhoneiros. Nós queremos que a tabela de frete se faça cumprir. Gustavo, é a mesma coisa de você chegar para mim e falar assim: eu quero que o preço da carne seja tabelado em tanto. Se você não fizer, se os caminhoneiros não cuidarem para que a tabela de frete seja respeitada, não vai ser através de imposição de NTT, não vai ser através de imposição de nada. O que o caminhoneiro precisa saber é quanto custa para ele prestar aquele serviço, o frete oferecido, quanto vai dar de lucro, se é que vai dar lucro, e quanto efetivamente vai sobrar no bolso do cara. Isso sim. Por isso que eu entendo que é realmente a metodologia de uma tabela de frete está errada. Inclusive, eu já critiquei, por quê? Porque em alguns momentos, no passado, a tabela de frete remunerava melhor quem o cara que dirigia 100 quilômetros do que o cara que dirigia 180 quilômetros, por exemplo. Então, existiam discrepâncias muito grandes nessa tabela de frete. Então, eu acho que o modo que essa tabela está sendo calculada está errado. Insisto, precisa ser custo, e esse custo precisa ser amplamente divulgado. E aí o profissional, o motorista, ele vai colocar a margem que ele acha que seja necessária, e que o mercado permitir que ele coloque a margem. Pessoal, eu tenho pelo menos 35 anos que eu acompanho a vida de vocês, e a greve de 2018 ela serviu para uma coisa muito importante, para que a sociedade entenda o valor que cada um de vocês tem. Isso foi significativo, e hoje a sociedade vê de uma forma diferente
o trabalho de vocês. Então, preservem esse ganho que vocês tiverem. Continuem fazendo um trabalho digno de respeito, um trabalho digno de aplauso da sociedade e cumprindo o papel de vocês, com respeito aos outros usuários da estrada, com respeito a vocês mesmos, com respeito às suas famílias e com respeito à segurança do negócio que vocês estão fazendo. Feliz Dia dos Motoristas.